Feliz sábado, Nova Semente. Quem aqui estava ansioso para chegar o sábado, para a gente vir aqui louvar a Deus, agradecer por tantas bênçãos, levanta a mão. Ai, muita gente. Eu não sei vocês, mas eu espero ansiosamente sempre para o sábado chegar. E aqui estamos. E como vocês podem ver, a nossa formação hoje de louvor está um pouquinho diferente. A gente está sem o nosso ministro Léo, que faz tanta falta, mas é por um bom motivo, porque estamos na Semana da Mulher. A mulher, logo que tem um papel tão relevante, seja na sociedade, na família, na igreja, no trabalho e em tantos outros aspectos, quando Deus nos chama para servir. E por isso mesmo, em homenagem às mulheres dessa igreja, que a gente está com uma formação 100% feminina, só de mulheres lindas e muito inteligentes aqui, para a gente louvar a Deus. Então que a gente possa agora, em pé, louvar a Deus com todo o nosso coração. Para os rapazes, para a gente poder começar com um grande coral de mulheres o louvor dessa manhã. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico sentar sobre o trono do céu. Podem continuar, que tá muito bonito. Digno Cordeiro
mulheres, vamos terminar com vocês agora. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Ana tinha um sonho de ser mãe. Quantos de nós já não tivemos um sonho ou algo a pedido de Deus, né? Neste momento, Ana não conseguia realizar o seu sonho. Ana não conseguia ter filhos e, ao invés de se afastar de Deus, ela resolveu orar. Ana ia ao templo desesperadamente, clamando pela bênção de ser mãe. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:10 que ela, pois, com amargura, tristeza e muito angústia na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorava sem parar. Deus ouviu a oração de Ana. No tempo certo, no momento certo, Deus deu a ela a bênção de ser mãe. Ana foi mãe de Samuel, o profeta que ouviu a voz de Deus. A história de Ana nos lembra que há poder na oração sincera, que Deus escuta as orações e Ele escuta o seu clamor, Ele escuta a sua oração. Ele sabe do problema que você está passando, da sua angústia, dos seus desafios diários. E Ele está disposto a ser o seu Deus, a ser o Deus do impossível, o Deus do extraordinário. Neste momento eu convido você a orar, clamando por cura, clamando por restauração, clamando pela bênção que você precisa. E também a agradecer, porque Deus ouve as nossas orações e Ele está disposto a cumprir a sua promessa, a vontade dEle na sua vida. Neste momento, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações. Estamos aqui diante do Senhor, com os nossos corações transbordando de alegria, por saber e reconhecer que temos um Deus poderoso. Querido Deus, vasculha os nossos corações. O Senhor sabe os desafios, os problemas que estamos enfrentando. O Senhor sabe que muitos aqui esperam pelo milagre da cura, espera pelo seu poder agindo e restaurando nas vidas aqui, Pai querido. Por favor, Senhor, nós reconhecemos o Teu poder, o Teu grandioso nome e Te pedimos, Pai, que o Senhor opere os milagres nas nossas vidas. Te agradecemos por ouvir as nossas orações e já te agradecemos pelos pedidos respondidos, pelas orações respondidas aqui em Seu nome. Obrigada, Senhor, por ser um Deus de amor, por ser um Deus misericordioso. Confiamos em Ti e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus sabe o que vai dentro da Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu acredito que uma das lições mais difíceis de nós aprendermos na nossa vida cristã é a plena confiança no Senhor. É aquela confiança que de fato descansa, dorme e não fica pensando no que vai acontecer.
Durante alguns anos, eu tive uma estufa de verduras hidropônicas. Então, nessa estufa, existe uma substância líquida que passa pela raiz da verdura para que ela cresça e fique saudável. Essa substância, ela passa através de uma mangueirinha bem fininha. E por alguns motivos, de tempo em tempo, essa mangueira, ela entope. E se isso acontece, você perde toda aquela bancada de verdura. Quando eu comecei a fazer isso, eu falei para a pessoa que ia cuidar da estufa de que aos sábados ela não poderia ficar observando se havia alguma mangueira entupida. E ela falou, mas isso é lógico que vai acontecer, sempre entope, todos os dias. Falei, mas no sábado você não precisa vir ver. É lógico que essa pessoa achou que a gente era maluca, né? Vai perder bancadas e bancadas de plantação. Mas no primeiro sábado, nada aconteceu, nenhuma mangueira ficou entupida. E aí nós pensamos, é porque tá pequenininha ainda a verdura e por isso que tá fluindo bem aqui o líquido. Mas no segundo sábado, novamente, não havia nenhuma mangueira entupida. E durante a semana, sempre entupia. Tem que ir lá, bater na mangueirinha, soprar para que a substância corra livremente. Do terceiro sábado, nada. No quarto sábado, nada de mangueira entupida. E aí não teve como a gente refutar a certeza de que era o Senhor que estava cuidando daquela estufa aos sábados. Durante a semana, bancadas e bancadas se perdiam. Mas no sábado, nenhum pé de rúcula era perdido. Isso nos mostra que o Senhor, de fato, cuida das nossas necessidades. O Senhor, de fato, está preocupado com todas as circunstâncias da nossa vida. No livro O Maior Discurso de Cristo, a gente lê: podemos declarar-lhe nossos negócios temporais, pedindo-lhe pão e roupa da mesma maneira que o pão da vida e o vestido da justiça de Cristo. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas as coisas e sois convidado a pedir-lhes. Deus honrará esse nome e suprirá as vossas necessidades dos tesouros de sua liberalidade. O meu desejo é que todos os dias a gente acorde na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as nossas necessidades. Os diáconos passarão as salvas nesse momento e você pode fazer a sua doação através do aplicativo 7Me. Através desse aplicativo, a sua doação é facilitada, você recebe na hora o seu recibo e você não precisa mandar por e-mail o comprovante. Então, baixe o aplicativo 7Me, ou se preferir, você pode acessar a bio Nova Semente no Instagram e ali você entrar e fazer então a sua doação através do 7Me. Mas, se porventura você prefira fazer o depósito na conta corrente, não esqueça de colocar 10 na casa dos centavos para dízimo e 20 na casa dos centavos para ofertas. Que você receba todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para você.
partir agora, hein? Obrigada, Senhor, porque a tua promessa nunca falha e nunca falhará. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e somos-te gratas por isso. Continue conosco, Pai, e que teu Santo Espírito nos implique a confiar absolutamente no Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pensa num lugar onde eu gosto de estar. É aqui. Porque cada pessoa que entra aqui, entra com uma história, com uma bagagem, com uma experiência linda vivida ao lado do Senhor. E a gente vai evidenciar mais uma vida que foi completamente transformada, alcançada. E com uma singularidade, porque se trata de um coração de criança. E na sua pureza, o Davi consegue olhar para Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador. É por isso que nesse momento eu quero chamar para entrar aqui no tanque junto comigo o Davi. E ele vai ser acompanhado pelo seu pai, o Mari, que vai entrar aqui junto para dar aquele apoio moral, dar aquela força. Muito bem. Opa, cuidado. Muito bom. E eu tô vendo ali a Fábia, a ela tá aí já, ó. Os familiares e amigos, já tô vendo o clube aqui desse lado também, acompanhando esse momento. Todos estão muito felizes, viu, Davi? Pela sua decisão. Segura aqui no braço do pastor. E como é bom, olha a família toda reunida aí. Que coisa extraordinária. E aqui um grande exemplo para todos nós. Porque o Davi, com a sua pouca idade, já consegue reconhecer que uma vida ao lado de Cristo Jesus é a melhor vida que pode ser experienciada. Deus seja louvado pela sua decisão, Davi. Já fazia um tempo que ele vinha comentando a respeito do seu batismo.
E agora que ele alcança uma certa idade, que tem mais consciência, nós estamos aqui para cumprir o desejo do teu coração. E é para isso, Davi, para cumprir o desejo do teu coração, para você receber de Jesus um novo coração e o seu nome ser escrito e ficar gravado para sempre no livro da vida, é que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, meu amiguinho, parabéns. Isso nunca tinha me acontecido antes do PIN cair dentro do tanque. Mas agora o Davi, ele recebe o PIN, que é um símbolo de que agora ele é um membro do clube batizado. Isso aqui vai ficar para sempre no seu uniforme como uma lembrança muito especial desse dia, Davi. Que Deus te abençoe e que Deus conduza sempre os seus passos, viu? Sempre. Tá feliz, Fábio? Aguentou aí o coração? Porque eu acho que tem uma coisa pela qual você vem orando faz um certo tempo já. E o Mário, ele não tá aqui só para acompanhar o Davi. É porque Deus tem trabalhado no coração dele há muito tempo. E algumas decisões têm sido tomadas ao longo desse processo e desse caminho. Diante de algumas mensagens, algumas reflexões, o Mário tem tomado algumas decisões e Deus tem tocado o coração dele, trazido para o coração dele uma paz que só ele pode dar. E se você de repente não entendeu, a Fábia não sabia que o esposo seria batizado hoje. E a gente já tem estado alguns sábados agoniados aqui na igreja para que você não soubesse disso. Para que realmente fosse uma surpresa que marcasse esse momento. Porque agora, para a honra e glória dele, para a felicidade de vocês, essa família toda agora vai esperar Jesus voltar. Todos tendo entregue o coração, tendo passado por essa experiência, que é a experiência do discípulo. E meu amigo Mário, eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento, dessa surpresa maravilhosa, extraordinária. Deus tem te conduzido e vai continuar te conduzindo por esse caminho até aquele grande dia quando Jesus voltar. E é para seguir o desejo do teu coração, não só o teu, mas de todos nós aqui da sua família. É que eu, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para você receber de Jesus um novo coração, para o seu nome ficar gravado no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, meu amigo. Deus te abençoe muito, tá? Muito. Agora vocês entendem por que é o lugar onde eu mais gosto de estar, né? De fato, o que acontece aqui é algo muito especial. É algo que acontece para a eternidade. Não é algo que se limita só a essa vida, só a esses nossos dias aqui. Mas é algo que tem impacto para sempre, para sempre. E talvez eu esteja falando para alguém que tem sentido o Espírito tocando no seu coração. Tem sentido o Espírito fazendo um convite para você, mas talvez por circunstâncias da vida você tenha resistido. Eu quero fazer um convite para você abrir a porta do seu coração e deixar o Espírito terminar essa obra que um dia ele começou aí. Para que muito em breve você esteja passando por essa experiência também, selando o seu compromisso com Cristo para a eternidade. Porque Jesus mesmo disse, aquele que crer e for batizado, este será salvo. Passar pelas águas é parte do processo, é parte do caminho do discipulado. E eu sei de muitos aqui que já têm sido discípulos de Cristo, que já têm andado com Cristo,
mas precisa ainda tomar essa decisão para que isso sirva de testemunho para outras pessoas. Para que através da sua experiência aqui outras pessoas sejam tocadas e impactadas também. E também sejam motivadas a tomarem a melhor decisão da vida, que é de selar a sua vida com Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Por você que precisa tomar essa decisão. E eu também quero orar por todos nós que já passamos pela experiência do batismo, porque cada dia é dia de nós renovarmos a nossa decisão. Todos os dias são dias de nós confirmarmos aquilo que nós decidimos um dia, de continuarmos andando com Cristo. E que através do lindo testemunho do Davi e do Mário, as suas convicções possam ser renovadas também. O seu compromisso com Cristo também seja renovado. Então feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus, se existe alguém aqui hoje, ó Pai, que precisa ainda passar pelas águas e não tomou essa decisão, continua insistindo nesse coração. Para que muito em breve esse teu filho e essa tua filha possam estar aqui, tomando uma decisão que vai impactá-los por toda a eternidade. E para nós que já passamos por essa experiência, que mais uma vez hoje seja dia de renovarmos a nossa decisão ao lado de Cristo Jesus. Que hoje possamos te escolher mais uma vez. E que isso se repita amanhã e depois, até aquele grande dia, quando Cristo Jesus voltará. Toma conta de todos nós, ó Deus. E que muitas decisões tenham sido tomadas hoje, para a felicidade de cada um de nós, mas também para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer tomar essa decisão hoje, não saia daqui sem falar com um dos pastores da Nova Semente. E nós teremos a maior alegria de prepararmos você para esse momento e de trilharmos juntos esse caminho para que em breve você esteja aqui também. Que Deus te abençoe. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Se a música terminasse aí, seria certamente um louvor mais triste. Mas a gente sabe que ela não termina aí. A gente sabe que esse é só o começo, que a cruz é só o começo de uma das maiores, se não a maior história de amor, de graça, de sacrifício, de redenção que já foi contada. A gente sabe que a certeza que nasceu dessa entrega de Deus na pessoa do seu Filho Jesus é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter dentro da gente para seguir nosso caminho, para viver a nossa vida, fazer as nossas escolhas. E essa certeza será relembrada nos mais maravilhosos detalhes no nosso musical Ressuscitou, dia 29 de março, às 16 horas, aqui na Nova Semente. Você tem acesso ao link para os ingressos no QR Code e no nosso perfil do Instagram. Só peço que você aguarde o término das horas do sábado, que daí a venda será liberada novamente. Venha, traga seus amigos, sua família e venha reviver conosco com essa esperança viva e essa história maravilhosa. Ele vive, Ele ressuscitou. E se essa certeza enche, alegra seu coração, se essa esperança te move, vamos ficar de pé e cantar sobre ela de todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo. E é lógico que eu vou pedir licença para os rapazes novamente, que as estrofes serão das mulheres. Vocês entram no refrão, ok? Deus enviou
quero falar agora para você, mulher, amiga, irmã, que viveu na sua plenitude o Dia das Mulheres, que foi acolhida, acarinhada, que sentiu a gratidão pelo seu trabalho em casa ou fora dele, sentiu o amor daqueles que te cercam. Eu quero que você se apodere desse louvor e exalte o nome do Senhor, reconhecendo como fonte de todas as suas vitórias e sua alegria. Amém? Mas eu também quero falar para você, mulher, que não se sentiu tão valorizada assim, que talvez tenha passado o dia sozinha, ou que vive uma realidade de falta de reconhecimento no trabalho, em casa. Para você que está ferida, que está dolorida, eu quero que você também se apodere do louvor dessa manhã e exalte o nome do Senhor, porque Ele morreu por você, porque você tem um valor inestimável e você é muito preciosa para Ele. Eu quero que você exalte o nome do Senhor, porque quando a gente faz isso, a gente se apodera de um poder, de um amor daquele que tudo vê, que vê o que ninguém mais vê e que pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Quero que você exalte o nome do Senhor, não porque isso vai fazer o seu mundo ficar mais cor-de-rosa, mas porque quando a gente exalta o nome dele, a gente começa a ver as flores que Deus coloca no nosso caminho. E isso nos faz lembrar que a gente só precisa dele. E que se ele preencher o nosso interior, o resto fica só aquela espuma que transborda, mas que não nos deixa indignas ou sem sentido. Vamos exaltar o nome do Senhor com todo o nosso coração. As mulheres começam. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu
Senhor de fato seja exaltado nos céus, na terra, na nossa comunidade, dentro dos nossos corações. Um dos grandes atributos de Deus é a sua grandiosidade, a sua soberania, e nós estamos inclusive relembrando isso, estudando isso aqui na nossa comunidade. E nós acreditamos nisso. Nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas, que Ele é grande e que toda a terra de verdade está nas suas mãos. Mas o grande paradoxo é que, mesmo sabendo de tudo isso, que Deus pode fazer todas as coisas, nem sempre nós pedimos tudo para Ele. Deus é especialista em ajudar pessoas, e Ele pode de fato te ajudar. Eu não sei se você não pede porque você tem vergonha, porque você tem receio, porque muitas vezes nós não gostamos de fato de ser dependentes nem das pessoas, nem de pedir ajuda para as pessoas. Quanto mais para o nosso Senhor, mais Deus ama nos ajudar. Ele nos ama e Ele pode te ajudar a resolver qualquer problema, mas você precisa pedir. Deus pode pagar as suas contas, Deus pode te fazer sorrir novamente, Deus pode restaurar o seu lar, Deus pode preencher o seu coração, curar qualquer enfermidade, Deus pode tudo. Mas nós precisamos clamar e pedir. E inclusive as nossas fraquezas são uma grande oportunidade para o Senhor manifestar o seu poder. E inclusive Paulo, sabendo disso, escreveu em 2 Coríntios 12, 9 e 10. E o Senhor disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, reconhecendo isso, disse: então eu vou me alegrar, eu me alegrarei nas minhas tribulações e nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus haja em mim, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, e não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Se você precisa da ajuda do Senhor, peça, porque o Senhor pode todas as coisas, e é isso que nós vamos reconhecer, clamar e pedir na próxima canção. Deus, nós sabemos que o Senhor pode resolver os nossos problemas e pode todas as coisas. E quanto a nós precisamos de Ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
Pode clamar mais uma vez? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Maravilhoso Deus e Pai, nós declaramos mais uma vez, em mais um amanhã, a necessidade que temos de Ti para continuarmos caminhando nesse mundo até que o Senhor volte. Bom Deus e Pai, o Senhor já tem falado aos nossos corações, desde que chegamos aqui para Te adorar, para Te buscar. O nosso pedido, bom Deus e Pai, é que agora que vamos abrir a Sua palavra, embora a voz seja de um homem, nós suplicamos a Ti, que a mensagem possa vir do Teu trono de graça, falar ao nosso coração, trazendo para nós edificação, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Ti. Desfrutemos e vejamos manifesta na vida de cada um de nós a Tua soberania e o Teu poder. Mais uma vez pedimos, Pai, por favor, continua falando conosco. E rogamos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós, sempre que nos reunimos aqui, em tudo aquilo que fazemos, nós temos um propósito bastante claro, que é o de termos uma experiência real e transformadora com Deus. Então é muito bom encontrar e ter todos vocês aqui conosco, para que juntos possamos não só louvar ao Senhor, mas que possamos também estudar a palavra dEle. Uma menção especial aqui, como vocês já têm percebido, estamos no final de semana em que celebramos o Dia Mundial da Mulher. A Semana da Mulher, por que não dizer? A grande verdade é que o Dia da Mulher não deve ser um dia, mas deve ser todos os dias. E fica aqui em nome da pastoral da Nova Semente e de todos os homens aqui da nossa comunidade, os nossos parabéns a você, que Deus continue abençoando você. Sempre que eu penso no Dia da Mulher, eu me lembro do relato da criação. Quando Deus, Ele diz ali em Gênesis 2,18, que não é bom que o homem estivesse só. E Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, far-lhe-ei uma ajudadora. E essa palavra no hebraico é Ezer. E o interessante é que na Bíblia hebraica, essa expressão, essa palavra Ezer, que tem que ver com ajudador, ela aparece por 21 vezes. Mas sabe o que é interessante? Que dessas 21 vezes em que essa expressão, essa palavra Ezer aparece, ela tem e se refere à manifestação da ajuda e do cuidado de Deus para com o seu povo. Pastor, e o que isso significa? Com Deus dizer que a mulher é uma ajudadora. Justamente isso. Apresenta para nós, de um modo paralelo e simbólico, que aquilo que Deus representa para nós, no sentido de cuidar e nos amar, é a importância que a mulher tem na vida do homem. Você que é filho, ame, respeite, adore a sua mãe. Você que é mãe, ame, respeite, cuide do seu esposo, do seu filho, da sua família. Eu não sei aonde você vive, qual é o seu ciclo de influência, mas que Deus continue te abençoando aonde quer que você esteja e que você continue sendo bênção. Como foi dito, queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série Soberano. E o pastor Igor nos conduziu e tem nos abençoado com algumas mensagens falando a respeito disso. E sempre ali no início da mensagem ele procura e trouxe para nós de um modo muito didático como é que nós podemos ter uma compreensão do que significa então a soberania de Deus. E ele se valeu de um exemplo que, para entendermos e que se quisermos compreender a soberania de Deus, é mais ou menos eu e você pegarmos e quisermos colocar toda a água do oceano nessa caneca, algo impossível. Uma outra aplicação e um outro modo que ele usou para nos ilustrar foi a experiência do pai e do filho, quando o filho pergunta para Deus, pai, Deus ele é
Me explica, me fala um pouquinho de Deus. E aí ele se vale da ilustração do avião. E quando o filho olha o avião à distância, ele pergunta: filho, o avião é grande ou é pequeno? Ele diz: pai, é pequeno porque está muito longe. Ele conduz o seu filho ao aeroporto. E quando o garotinho chega ali então no local ali, que muitas vezes nos posicionamos para a área de embarque, o garotinho olha então para a imensidão daquele avião e o pai pergunta: filho, e aí? O avião é grande ou é pequeno? Ele diz: pai, o avião é enorme, é gigantesco. Então isso significa que a percepção que eu e você temos de Deus depende da proximidade, do relacionamento que eu e você estabelecemos para com Ele. Existe um escritor, um pastor inglês chamado Arthur Walkington Pink, mais conhecido no Brasil como A.W. Pink. Esse homem foi um homem muito usado por Deus, escreveu muito sobre os atributos de Deus, e ele tem um livro intitulado Deus é Soberano. E um outro homem chamado pastor Ian Murray, ele foi associado do pastor Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores expositores bíblicos do século XX. E esse Ian Murray diz que A.W. Pink foi um dos autores evangélicos mais influentes na metade do segundo século. E falando sobre soberania, olha o que A.W. Pink diz. Soberania de Deus, o que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. Valendo-se de Daniel 4,35, o autor cita: não há quem possa lhe deter a mão e nem lhe dizer: o que fazes? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando reinos e impérios e determinando o curso das dinastias segundo o seu agrado. E ele conclui esse parágrafo dizendo: dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, conforme descrito em 1 Timóteo 6,15. Este é o Deus da Bíblia. No mundo em que eu e você vivemos, nos dias em que eu e você vivemos, nós escolhemos muitas vezes pelo critério da aparência. Muitas vezes nós selecionamos pelo currículo, admiramos pelo carisma. Muitas vezes eu e você confiamos na performance. Muitas vezes nós costumamos medir as pessoas pelo valor da sua visibilidade. No entanto, quando nós nos voltamos para a Bíblia, ela apresenta algo que é profundamente desconcertante. A Bíblia nos apresenta que a soberania de Deus frequentemente contraria a lógica humana. Alguns exemplos disso, você se lembra quando o profeta Samuel, em 1 Samuel 16:7, vai escolher ali então o futuro rei de Israel. E quando ele vai ungir, ele olha para o filho mais forte, mais alto, mais belo então de Jessé. E Deus de repente o interrompe e diz: olha, Samuel, o ser humano vê o exterior, mas Deus vê o coração. E naquele momento Deus rejeita aquilo que parecia óbvio e escolhe o improvável. Na semana passada, o pastor Igor nos trouxe o exemplo de Gideão, um exército de 32 mil homens para enfrentar 185 mil. E contrariando a lógica humana, Deus diz: Gideão, você batalhará com apenas 300 homens. E aí o crédito não é do homem, o crédito é de Deus. Quando Deus chama Moisés, Êxodo capítulo 4, verso 10, Moisés diz: Senhor, eu não sei falar. E Deus diz para ele: Moisés, quem fez a boca do homem? Fica tranquilo diante das limitações humanas. Eu vou agir. Da mesma forma, Jeremias capítulo 1, verso 6 nos diz que quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, não digas isso. Queridos, esses exemplos indicam que a soberania de Deus não é refém da nossa avaliação. No Novo Testamento, nós nos deparamos com um texto fantástico de Paulo. E esse texto, na minha opinião, parece um manifesto sobre a soberania divina. E eu quero ler com vocês um texto bastante conhecido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. Olha o que Paulo escreveu.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Percebe? Como Deus contraria a lógica humana, ele diz: eu escolhi as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, eu escolhi as coisas fracas, eu escolhi as coisas humildes e desprezadas. Mas qual é a finalidade disso? O final do verso 29 indica para nós, a fim de que ninguém se glorie na presença de quem? De Deus. Queridos, essa mesma perspectiva nos é apresentada no Antigo Testamento. Volte comigo, por gentileza. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, os versos 23 e 24. E a palavra diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, percebamos, você percebe aqui o padrão de Deus? Deus não escolhe o mais provável, Deus escolhe o mais disponível. Ele não procura aquele que impressiona, mas ele procura aquele que está rendido. E diante disso, cabe-nos a reflexão: quem eu e você somos? Nós somos aqueles que impressionam ou somos aqueles que estamos rendidos, dispostos a nos entregar a Deus? E é exatamente aqui que nós entramos no livro de Atos. Porque quando eu e você abrimos as páginas do livro de Atos, nós encontramos dois homens improváveis. O primeiro deles, um pescador galileu, impulsivo, instável, um homem sem formação rabínica formal. E por outro lado, nós encontramos um fariseu perseguidor, orgulhoso, radical, um inimigo declarado da igreja. E sabe o que isso mostra para nós? O céu não trabalha com currículo, mas o céu trabalha com um coração rendido. Humanamente falando, esses dois homens, eles não seriam selecionados para liderar aquele que seria o maior movimento missionário da história. Mas, queridos, não nos esqueçamos, Deus é soberano. Ele não pede permissão para a lógica humana. Ele simplesmente chama, ele transforma e ele envia. O livro de Atos foi escrito por Lucas, como você bem sabe, o autor do Evangelho de Lucas. Provavelmente escrito em 62 e 63 depois de Cristo, na nossa era. E o livro de Lucas é considerado como o livro histórico do Novo Testamento. Esse livro registra a história da igreja primitiva após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos os crentes, os cristãos, sendo capacitados pelo Espírito Santo, testemunhando e apresentando a boa nova de Jesus, que Jesus tinha vindo para nos salvar. E essa mensagem é apresentada tanto a gentios quanto a judeus. E ao fazerem isso, consequentemente, pela ordem de Deus, eles estabelecem a igreja na terra. Queridos, antes de tudo, Atos é a vitória do evangelho cristão. No Manual Bíblico MacArthur, na página 403, o pastor e doutor John MacArthur, ao comentar introdutoriamente o livro de Atos, ele diz o seguinte: Atos, de fato, retrata personagens notáveis dos primeiros anos da igreja, especialmente Pedro, dos capítulos de 1 a 12, e Paulo, dos capítulos de 13 a 28. E, queridos, é justamente sobre a vida e ministério desses dois gigantes da fé, desses dois gigantes do Evangelho, que nós vamos relembrar breves episódios. E ao estudar e refletir sobre a vida desses homens, eu penso que quando nós olhamos para esses dois homens tão distintos, nós nos deparamos com um trabalhador que pensa, Pedro, e com um intelectual que trabalha, Paulo. Talvez alguns estejam aí pensando: pastor, mas você está equivocado. Se tem uma coisa que Pedro não fazia, era pensar. Mas, queridos, talvez isso tenha sido realidade na vida de Pedro ao longo dos 3 anos em que ele foi discípulo de Cristo. A grande verdade é que Pedro era um homem que pensava. Basta que eu e você leiamos as cartas deles, escritas mais no final da sua vida. E você vai perceber em determinado momento que Pedro vai dizer: Anderson, esteja pronto e preparado, porque haverão momentos em que vão pedir para você a razão da sua esperança.
vão pedir que você explique o porquê da sua fé. Faça isso com paciência. Faça isso com educação. E mesmo que zombem de você, pela sua conduta e comportamento como discípulo de Cristo, você pode convencê-los. O impossível não mais impunha, mas por conta do seu testemunho moldado à figura de Cristo, ele então foi transformado totalmente. Sabe, queridos, olhando para um trabalhador que pensa, Pedro, em um intelectual que trabalha, isso nos indica que a soberania divina não seleciona perfis ideais, mas ela transforma perfis reais. Queridos, nós podemos extrair inicialmente 2 lições básicas e objetivas. A primeira delas, Deus usa o simples e o douto. Deus usa o letrado e o iletrado. A segunda lição, o saber e o trabalho andam juntos. Mas aqui nos cabe uma reflexão. Aqui que nos cabe uma ponderação. Se Deus usa o simples e o douto, porque muitas vezes eu e você ridicularizamos aqueles que sabem menos que nós. Porque muitas vezes eu e você descartamos e desprezamos aqueles que talvez não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Por outro lado, de que vale saber tanto e não fazer nada? A lógica do reino de Deus, da sua soberania, é totalmente contrária à lógica humana, que é afetada e infectada pelo pecado. Mas vamos ao primeiro desses homens, o trabalhador que pensa, Pedro. Eu vou citar alguns episódios aqui, eles estão baseados no livro de Mateus, capítulo 4, versos de 18 a 20, Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11, Atos, capítulo 2 e Atos, capítulo 4, versículo 13. Vamos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 5, eu vou ler apenas alguns versículos com vocês, por gentileza. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Quero ler com vocês, melhor dizendo, versículo de número 3. Essa é uma história bastante conhecida, é a história da pesca maravilhosa. São Lucas capítulo 5, versos de 3 a 5 diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e lancem a rede de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Avance um pouquinho, versículos 8 e 9. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Queridos, aqui nós temos um episódio bastante conhecido. Quando Jesus se encontra com Pedro, Lucas capítulo 5 nos diz que Pedro estava cansado, Pedro estava frustrado, ele estava com seus amigos limpando as redes, mas aquelas redes que tinham ficado totalmente o quê? Vazias. Depois de uma noite inteira e longa de trabalho totalmente improdutiva. E é exatamente nesse contexto que Jesus Cristo entra no barco da vida de Pedro. Observe algo extremamente importante. Jesus não chamou Pedro no templo, Jesus chamou Pedro no ambiente de trabalho dele. Isso revela para nós um outro aspecto da soberania de Deus. Deus não espera eu e você sairmos da nossa realidade para nos chamar. Ele entra na nossa realidade para transformá-la. Queridos, Pedro não era um teólogo, Pedro não era um escriba, Pedro não era sequer um membro do Sinédrio. Pedro era um simples pescador. Mas avance um pouquinho, ou melhor, avance um pouquinho, Atos capítulo 4, verso 13. Além de ser um pescador aqui, nós encontramos uma outra informação que é extremamente importante a respeito de Pedro. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz o texto. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Percebe? O texto bíblico diz que Pedro era um simples pescador, iletrado e indouto. Mas guarde essa informação aí, porque ela é essencial. O final do versículo 13 diz que eles haviam estado com Jesus.
Queridos, nós conhecemos as características de Pedro, um homem impulsivo. Mateus 14 diz que quando Jesus caminha sobre as águas, Jesus diz: algum de vocês quer vir a mim? Primeiramente, o primeiro a responder, aquele mais rápido, foi Pedro, e diz: olha, então eu vou. Além de impulsivo, Pedro era um homem extremamente violento. João capítulo 18, versículo 10 diz que quando há turbo, os homens vêm para prender Jesus Cristo. Pedro desembainha a sua espada e ele não quer acertar a orelha, ele quer matar, quer cortar fora a cabeça daquele soldado. Mas Malco é mais rápido, desvia, e Pedro corta um pedaço da orelha dele. O que dizer da instabilidade de Pedro? Lucas capítulo 22, o mesmo Pedro que diz: Senhor, eu vou contigo até a morte. Versículos 54 a 62 nos apresenta Pedro negando o seu mestre por 3 vezes. Mas sabe o que é surpreendente? É justamente para esse homem improvável que João 25,15 registra as palavras de Cristo: apacenta as minhas ovelhas. Humanamente, Pedro era improvável para liderar a igreja que estava nascendo. Mas Deus viu o coração de Pedro. Deus viu no futuro o que Pedro poderia ser. Ele contemplou não o que Pedro era, mas o que Pedro poderia ser. E é por isso que ele diz: quando porém Pedro se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 32. Muitas vezes eu e você olhamos para Pedro e o criticamos. Poxa, mas Pedro, um discípulo de Cristo, não era convertido ainda? Vale pararmos para pensar, e eu e você somos convertidos de fato e de verdade. Queridos, percebamos a progressão. De pescador de peixes para pescador de pessoas, de pescador de peixes para pastor de pessoas. Isso é soberania divina. Pedro cresce intelectualmente. Como ele cresce? Através da ação e do agir do Espírito Santo na vida dele. Atos capítulo 1, verso 8 diz que Deus derramaria o poder. Pedro estava presente no Pentecostes, Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 4, verso 8, quando Pedro prega, diz claramente: Pedro cheio do Espírito Santo. O mesmo Pedro que negou a Cristo antes da morte de Cristo, em Atos 2 se levanta de um modo corajoso. O mesmo homem que nega a Cristo para uma criada e um pequeno grupo de pessoas, agora proclama Cristo diante das multidões. Ele interpreta Joel capítulo 2, ele apresenta Cristo como sendo o Messias do cumprimento profético em seu sermão. Pedro ousadamente convida homens e mulheres, pecadores, ao arrependimento. Mas se lembra do que Atos 4,13 disse? Pedro era um homem iletrado, indouto, inculto. Mas nós não podemos ignorar o que o final do versículo 13 nos diz. Eles haviam reconhecido que Pedro tinha estado com quem? Com Jesus. E queridos, aqui eu e você encontramos o segredo. Não era a formação acadêmica de Pedro, não era a sua eloquência natural, e muito menos o seu carisma. Mas o que fazia a diferença era a presença de Cristo, era a plenitude do Espírito Santo. Formação acadêmica é importante para nós, sim. Os talentos e dons que eu e você temos são importantes, sim. O nosso carisma, influência, sim. Mas o que é essencial na nossa vida é a presença de Cristo e a plenitude do Espírito Santo. Amada igreja, eu e você não podemos diminuir a soberania e o poder de Deus. Porque a vida de Pedro, ela atesta para nós que o Espírito Santo pode fazer em minutos o que anos de preparo humano não conseguem produzir. Na minha humilde opinião, a maior manifestação da soberania divina está em uma vida transformada. E foi justamente isso que Cristo operou na vida de Pedro. E Ele quer operar na minha e na sua vida hoje. Eu volto a dizer, aos olhos humanos, Pedro não era qualificado para ser líder da igreja. Mas ele era ensinável. Alguém disposto e pronto a permitir-se ser moldado por Deus. E a grande pergunta é: e nós em 2026, somos homens e mulheres dispostos a permitir que Deus nos molde? Ou queremos seguir a nossa vida sendo moldada pelos padrões deste mundo? A soberania de Deus não anulou de modo algum a personalidade de Pedro. Pedro continuou sendo corajoso, direto, prático. No entanto, Pedro tinha sido redimido. Quando a graça de Deus nos alcança, ela nos transforma. E queridos, isso prepara o terreno para um contraste extraordinário. Porque se Pedro representa um homem improvável pela simplicidade,
O outro personagem representa um improvável pelo excesso de preparo. E agora nós vamos encerrar falando um pouco de Paulo, o intelectual que trabalha. Baseado em Atos capítulo 9, versos de 1 a 30, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 21, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 8 a 9, e 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 a 17. Queridos, diferente de Pedro, Saulo de Tarso era o candidato perfeito aos olhos humanos. Ele era formado aos pés de Gamaliel, fariseu, zeloso, cidadão romano. Ele era intelectualmente brilhante, mas profundamente cego espiritualmente. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Atos capítulo 9. Versos de 1 a 3. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E quando seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E queridos, nós conhecemos o restante da história. Nesse momento, Pedro, ele cai, uma grande luz brilha e Pedro tem um encontro com Cristo. Pedro pergunta: Senhor, quem é você? E no verso 5, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui é o encontro que Pedro tem com Cristo. Mas até o momento, Paulo tem com Cristo. Mas até o momento em que Paulo se encontra com Cristo, nós vemos nitidamente no texto bíblico que Paulo respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo. Paulo não estava buscando a Deus, Paulo, pelo contrário, perseguia a Deus e os seguidores de Deus. Mas mediante esse encontro com Cristo extraordinário, a soberania de Deus intervém e transforma a vida de Paulo. Mas essa transformação não aconteceu por mérito de Paulo. Não aconteceu porque Paulo buscava a Deus. Mas aconteceu pelo propósito divino. Queridos, a luz o derrubou, a voz o confrontou. E a soberania de Deus o redefiniu. É por isso que Deus o pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note algumas diferenças. Pedro foi chamado em meio à frustração. Paulo foi chamado em meio à rebelião. Se Pedro precisava de confiança, Paulo precisava de quebra em sua autoconfiança. Pedro precisou de ousadia depois de ter negado o seu mestre. Paulo precisava de humildade. E na nossa realidade, no nosso contexto, do que eu e você precisamos para sermos usados por Deus? Precisamos de ousadia ou de humildade? Nós sabemos o que aconteceu depois do encontro de Paulo com Cristo. O perseguidor se torna perseguido. O fariseu se torna o maior missionário entre os gentios. E aqui, queridos, a palavra de Deus nos apresenta algo que contraria o que muitos pensam. O evangelho, ele não é anti-intelectual, pelo contrário. O evangelho é integral. O evangelho é para letrados e iletrados. Repito o que eu disse há pouco. A maior manifestação da soberania divina está em uma vida transformada. Embora Paulo tenha sido perseguidor da igreja, Deus em sua soberania o escolheu para que ele fosse um dos maiores pregadores, se não o maior pregador do evangelho. Claro, exceção feita a Jesus Cristo. No livro Evangelho segundo Paulo, a essência das boas novas, na página 37, é dito o seguinte: em outras palavras, o que diferenciava o ministério de Paulo do de Pedro era somente a etnia do povo sobre o qual eles concentravam seus respectivos ministérios, e não o conteúdo do que pregavam. Tanto Paulo quanto Pedro apresentavam o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, como objeto e como meio de perdão dos pecados. É sobre Paulo, queridos, que Cristo disse, o Senhor disse: este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu evangelho, a minha mensagem aos gentios e aos reis. E quando Paulo recebe essa mensagem, ele reconhece e aceita o chamado soberano de Deus. E quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, ele disse: quando, porém, ao que me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Vamos ao último texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso de número 12.
1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo escreveu o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim que no meu passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, o Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Queridos, no versículo 16 em especial, nós vemos a transformação que foi operada na vida de Paulo, mediante o encontro que ele teve com Cristo. E no versículo 17, Paulo reconhece de modo esplêndido a soberania de Deus, dizendo: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Queridos, em sua soberania, Deus não apenas chama o improvável, mas ele desarma o autossuficiente. Ao olharmos para a vida de Paulo e Pedro, nós encontramos muitas coisas em comum. Muitos incidentes admiráveis na vida de Pedro acontecem na vida de Paulo. Pedro cura um aleijado em Jerusalém, Atos capítulo 3, verso 1. Paulo cura um aleijado em Listra, Atos capítulo 14. Pedro levantou Dorcas dentre os mortos, Atos capítulo 9. Paulo restaurou a vida de Eutico, Atos capítulo 20. Preso em Jerusalém, Pedro foi solto por um anjo, Atos capítulo 12. Paulo, encarcerado em Filipos, foi liberto depois que um terremoto sacudiu a prisão, Atos capítulo 16. Quando Paulo prega em Antioquia da Pisídia, ele apresenta muita coisa do que Pedro pregou em seu sermão no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Tanto Pedro quanto Paulo citam a mesma passagem do Antigo Testamento para provar a ressurreição de Cristo, Salmo 16, 10. Em ambos os sermões, tanto de Pedro em Antioquia quanto de Paulo em Jerusalém, eles concluem com a mesma ênfase, que é o perdão de pecados, que só pode acontecer através de Jesus Cristo. A grande pergunta é: será que há alguém aqui nessa manhã que precisa de perdão? Os paralelos que existem entre a vida de Pedro e Paulo, ao serem registrados por Lucas no livro de Atos, tinha por objetivo promover e mostrar o quanto o Evangelho e a soberania de Cristo têm poder para transformar a vida de homens e mulheres. Queridos, olhando para a vida de Pedro e Paulo, isso nos ensina que Deus não escolheu Pedro e Paulo porque ele precisava deles de modo algum. Deus simplesmente escolheu esses dois homens distintos para revelar quem ele é. A soberania divina, ela não depende da nossa capacidade. Ela única e simplesmente revela o caráter de Deus através da nossa rendição e entrega a Ele. Mas além de haver similaridade entre a vida de Pedro e Paulo, quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo e para a vida desses dois homens, nós encontramos muitos elementos em comum. Cristo libertou homens dos demônios, Lucas capítulo 4. Pedro também o fez em Atos capítulo 5, assim como Paulo em Atos capítulo 16. Cristo curou homens e mulheres, pessoas com deficiência física, Lucas 6. Pedro também o fez em Atos capítulo 3, assim como Paulo em Atos capítulo 14. Jesus Cristo ressuscitou mortos, como o filho da viúva de Naim em Lucas 7. Pedro também o fez em Atos capítulo 9. E Paulo repete a mesma coisa, ressuscitando Eutico em Atos capítulo 20. Mas o interessante é que a manifestação do poder na vida de Cristo também foi replicada e apresentada na vida de Pedro e Paulo. Jesus Cristo cura um doente sem mesmo comparecer à casa. Atos capítulo 5 nos diz que a sombra de Pedro era capaz de curar pessoas. Atos capítulo 19 diz que homens e mulheres levavam roupas de pessoas e os demônios corriam mediante isso.
Provavelmente alguns de vocês estejam pensando, mas para que todos esses dados? Para que todas essas informações? Só para dizer, pastor, que você procurou o texto, relacionou, estudou? Não, queridos, esse não é o propósito. Esses fatos mostram que havia igualdade de autoridade entre Pedro e Paulo. E que Cristo estava cumprindo aquilo que Ele prometeu a mim e a você, de que se nós nos submetermos a Ele de tal modo e tivermos fé nele de tal modo, nós poderemos realizar para a honra e glória dele os mesmos milagres que Cristo realizou. E isso se demonstrou na vida de Pedro e Paulo. A grande pergunta é, por que eu e você que estamos à porta do retorno de Cristo tememos tanto e não clamamos pelo poder de Deus em nossas vidas? Gálatas capítulo 2, versos 7 e 8. Paulo vai dizer e vai mostrar claramente que a mesma autoridade que Deus havia concedido para Pedro, Deus concedeu para Paulo. Pedro, na sua segunda carta, capítulos 3, versículos 15 e 16, reconhece que a autoridade que ele tinha como discípulo e apóstolo de Cristo, que viu Cristo, ouviu a Cristo pessoalmente, foi concedida por Deus a Paulo. E ele diz, aquilo que Paulo escreveu são as Escrituras, são a palavra, é a palavra de Deus. Queridos, além dessa igualdade de autoridade, esses exemplos nos mostram que a soberania de Deus faz o ministério de Cristo continuar ecoando e sendo replicado na vida de homens e mulheres e também na vida da igreja. Eu quero concluir fazendo você pensar e refletir um pouco que o livro de Atos, ele termina em aberto. Ele não tem um desfecho conclusivo. Atos não acabou. No capítulo 28, versos 30 e 31. O texto bíblico diz, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos que o procuravam. Ele pregava o reino de Deus e com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas pastor, por que Atos não terminou? Porque a missão de Deus ainda continua. Queridos, note o seguinte, Pedro morreu, Paulo morreu, mas o soberano permanece eternamente. A grande pergunta que eu e você precisamos fazer nessa manhã não é, quem nós somos? Parecidos com Pedro ou Paulo? Essa não é a pergunta, quem nós somos. A grande pergunta que eu e você precisamos fazer, movidos por Deus nesta manhã é, estamos disponíveis? Estamos prontos a dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua honra e para a tua glória. Transforma, lapida, tira, quebra o que precisa ser feito, o que precisa ser tirado, para que eu seja um instrumento de honra e glória em suas mãos. Igreja, eu e você precisamos crer e acreditar. O soberano continua criando e escrevendo o livro de Atos, mas agora através de mim e de você, através de nós. Eu não sei como você se intitula e se rotula. Eu não sei como você se define. Se você é intelectual, Deus te chama. Se você se considera um trabalhador simples, Deus te chama também. Mas se você se sente improvável, e se há alguém aqui nessa manhã que se sente assim, em nome de Cristo, entenda, Deus te chama. Deus me chama. Para que nós preguemos o Evangelho de Cristo. E anunciemos para esse mundo louco e caótico que Jesus Cristo está voltando. O que mais precisa acontecer para nós despertarmos? Queridos, nós precisamos entender humildemente que Deus não chama currículos, Ele chama corações disponíveis. Igreja, o que Deus requer de nós não são as nossas capacidades, mas Deus quer de mim e de você a nossa consagração. Sabe por quê? Porque sem o Espírito o talento vira palco, mas com o Espírito Santo em nossa vida o talento vira instrumento.
O que é que eu e você temos buscado ser? Palco ou instrumento? O convite de Deus para Pedro, o convite de Deus para Paulo, é que eles fossem instrumentos na mão de Deus. O mesmo Cristo que chamou Pedro na praia, chamou Paulo na estrada, e está chamando eu e você hoje aqui, na Rua Cubatão, número 48. Esse mesmo Deus chama você que assiste essa mensagem, eu não sei em que momento, em que circunstância, em qual lugar. Eu não sei se você é intelectual ou se você se considera um trabalhador simples. Eu não sei também se talvez você se considere um improvável. Mas em qualquer de uma dessas categorias ou classificações que você se considere, o fato é que Deus te chama para que você, para que eu, para que nós nos rendamos a Cristo e cumpramos a missão que Ele nos confiou. Queridos, assim como Deus chamou a Pedro e Paulo, Ele nos chama. E nós vamos cantar uma música que tem que ver com isso. Porque quando Deus chamou a Pedro e chamou a Paulo, Ele olhou para Pedro e para Paulo não na condição e não por aquilo que eles eram, mas Deus os chamou baseado naquilo que Ele percebia, imaginava que eles poderiam ser. E o amor de Deus na minha e na sua vida é assim. Ele não contempla aquilo que nós somos, mas Ele se concentra naquilo que nós precisamos e podemos ser. Mas Deus não nos força a nada. A decisão é minha e é sua. Eu e você só precisamos correr a Cristo, nos entregar e permitir que Ele nos transforme. E quando eu e você nos encontramos com Cristo, nós temos o real entendimento da minha e da sua identidade, de quem eu e você somos. Que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, para que na reta final deste mundo sejamos usados como poderosos instrumentos na mão dEle. É o meu desejo e a minha oração para nós. amor me amou.
Santo Deus e Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor, mediante a ação do Teu Espírito em nossa vida, nós tenhamos o desejo sincero de nos entregarmos ao Senhor mais uma vez. Permitir que o Senhor lapide, que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado em nós. A Tua palavra diz que é mediante a contemplação de Cristo, ao olhar para o Senhor é que nós somos transformados. Bom Deus e Pai, assim como Tu fizeste com Pedro e com Paulo, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor faça conosco também, para que sejamos instrumentos Teus, propagando e pregando que em breve o Senhor voltará. E assim, bom Deus e Pai, nós não apenas desfrutemos desse privilégio, mas assumamos a responsabilidade que temos de pregar o Teu Evangelho, porque a Tua palavra diz que o Teu Evangelho será pregado a todo mundo, e então o Senhor volta. Continua nos abençoando, continua cuidando de nós, continua nos capacitando e enchendo do Teu Espírito. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. O nosso desejo é que você possa ter um excelente restante de sábado, abençoado e na presença de Deus.